Olha aqui como é que a gente está fazendo hoje. Experimentando o uso da realidade aumentada, mas é só uma tentativa de interação mínima, certo? Hoje a gente vai iniciar o estudo de ossos e músculos de cabeça e pescoço. Perceba que ele se movimenta conforme eu me movimento. Mas qual a intenção de estudarmos, iniciarmos pelo crânio, por exemplo? A intenção é justamente essa. O crânio ele funciona como um elemento de maior proteção física e guardar a maior parte, se não o centro de processamento do nosso corpo. Então, toda a estrutura craniana, ela se organiza numa perspectiva de auxiliar nessa proteção, tanto através de uma organização de um arcabouço que se organiza nesse sentido, osteocrânio, e o crânio facial com os ossos da face. Perceba, eu quero diminuir um pouco porque ele está um pouco atrevido aqui, olhando aqui perto de mim. E a porção posterior, né, do crânio, nós chamamos crânio occipital ou occipitocrânio, é justamente o osso occipital, que é esse posterior, né, tem uma estrutura mais irregular internamente, incluindo sua formação em consonância com a sutura do osso temporal, que é esse aqui, tá? É um osso bilateral, é um osso par. Promove uma proteção física, uma estrutura mais densa, tá? Do corpo, né? Do crânio propriamente dito, do neurocrânio, que a gente também pode falar, certo? Então, nós temos suturas entre os ossos que estabelecem a sua consolidação, sua estruturação, tá? Aqui a gente ainda tem uma animação que é quando a gente observa a separação dos ossos entre si, a gente identifica a quantidade de ossos que compõem o nosso crânio, tá? Vamos fazer esse estudo no sentido cefalopodálico, tá? Do sentido da cabeça aos pés, tá? No sentido cefalopodálico. E aqui a gente já pode identificar alguns ossos, tá? Sendo eles ímpares ou pares. Osso frontal, que é o osso que compõe a região que nós chamamos de fronte, desde a região superciliar, né, do arco superciliar, até mais acima, quando ele promove suturas, junções com os ossos parietais, tá? Parietais, não são parientais, não. Parietais, não tem esse N, não. Logo abaixo da sutura, logo abaixo da sutura com os ossos parietais, que são esses, né, superolaterais ou láteros superiores, nós temos a sutura com o osso occipital, junção com o osso occipital, e lateralmente com os ossos temporais, tá? O osso temporal, assim como os parietais, é um osso par, tá? Irregular, e abriga tanto a porção petrosa, que é uma região mais densa de tecido ósseo, e o ouvido interno, que contém os ossículos que compõem o aparelho auditivo, tá? Juntamente com as estruturas nervosas disso. Internamente, quem a gente observa mais, eu acho que é bem matrix, né? Esse aqui. O osso esfenoide, bem aqui ao centro, ele é a base interna entre as estruturas ocular, né? Guarda
as porções mais internas de comunicação das vias respiratórias superiores e protege internamente a glândula hipófise, justamente nessa regiãozinha aqui, que nós chamamos de cela túrcica. A gente está tendo a visão posterior do osso esfenoide, certo? E aqui já é base do crânio, já é uma região que guarda a base do encéfalo. Essa região, mais especificamente, em contato direto com todos os pares de nervos cranianos, 12 pares de nervos cranianos, tá? Eu queria primeiro mostrar esse artifício da realidade virtual. Eu não tinha lidado com ele ainda, mas estou gostando muito, muito provavelmente ainda vou brincar bastante com ele aqui com vocês, ok? Então, essa animação é até legal, porque ele vem, se recompõe a mulher, se recompõe e se separa novamente. Didaticamente facilita nossa observação. E você identifica também, quando ele promove a união, o osso esfenoide, esse aqui, ó, ele ainda é visível, ele não é palpável, ele é visível lateralmente, à exceção do osso temporal, que se comunica com o zigomático, com a maxila, tá? Aqui anteriormente, maxila, osso zigomático, tá? E mandíbula, quando você falar sobre o osso mais móvel do crânio, mandíbula, tá? Que guarda todas as estruturas, né, dos alvéolos da arcada dentária inferiores, e a maxila, alvéolos da arcada dentada superior. Aqui mais à frente a gente tem osso nasal, tá? Aqui internamente osso lacrimal, mas a gente vai identificar mais pormenorizadamente daqui a pouco. Vamos lá? Vamos lá para a nossa grande aventura hoje. Os ossos da cabeça, eles vão se dividir em situações e estruturas que servem à sua função específica, tanto de proteção quanto de direcionamento dos órgãos internos que eles abarcam, que repousam sobre eles, né? E de uma organização estética de relacionamento do indivíduo, do íntimo do indivíduo com o mundo ao seu redor. Mas eu gosto de trazer, vocês sabem, aquelas reflexões meio filosóficas, literárias, culturais, artísticas. E aí eu trago esse trecho de Hamlet, ato 5, cena 1, quando ele fala: mais um crânio, por que não há de ser o de um jurista? Onde foram parar as sutilezas, os equívocos, os casos, as enfiteuses, todas as suas chicanas? Por que consente que este maroto rústico lhe bata com a enxada suja e não lhe arma um processo por lesões pessoais? É bem possível que esse sujeito, que eles estão enterrando lá, um cadáver, tivesse sido um grande comprador de terras. Na verdade, não é um cadáver, já é a estrutura esquelética com a qual ele se depara, né? É bem possível que esse sujeito tivesse sido um grande comprador de terras, com suas escrituras, hipotecas, multas, endossos e recuperações. Consistirá a multa das multas e a recuperação das recuperações em ficarmos com a bela cabeça assim cheia de tão bonito lodo? Não lhe arranjaram seus fiadores com as fianças duplas mais espaço do que o de seus contratos? Os títulos de suas propriedades não caberiam em seu caixão. Não obterão os herdeiros mais do que isso? Então, isso para nós se chama o que nós denominamos de memento mori. Lembra-te da morte, lembrança do morrer. O crânio, ele é um elemento simbólico que para todas as culturas representa não apenas a morte, mas a lembrança constante de que o ser humano é aquilo, entre aspas, do pó e que ao pó retornará.
Mas para outras obras artísticas, sobretudo na Renascença, a morte, ela não é só apenas representada pelo crânio, mas ele representa também a vida que continua para aquele que a sustenta. Ou por ser o crânio, o portador, aquele que guarda o saber, o conhecimento, ele também é um símbolo do conhecimento, um símbolo do que está oculto e de que é guardado. Por isso algumas, não, a maioria das obras de pinturas da Madalena, de Maria Madalena, tem tanto essa questão da cor vermelha das vestimentas dela, que tem um valor simbólico. Nós ainda vamos falar sobre isso em uma outra disciplina, em uma outra aula, mas que representa o saber, o conhecimento ou o segredo que ela mesma guarda. Então aqui à esquerda, Madalena Penitente, Olhos sobre Tela, eu adoro dizer Olhos sobre Tela, 1640, Georges Latour, e à direita, o eixo central da pintura vai ser a Madalena com o crânio que ela segura, que ela guarda, que significa tudo é vaidade, omnia vanitas. No final, tudo o que nós guardamos ao longo da vida é vaidade, não vai junto com o indivíduo. É como o trecho de Hamlet: não adiantou toda a riqueza na terra, tudo aquilo que vai se tornar um crânio recoberto de lodo seco, e aquilo que todos nós nos tornaremos ao final. Então, o esqueleto de um adulto é constituído por tecido ósseo predominantemente por um tipo de tecido conjuntivo, que secretam fibras colágenas. Quero voltar, porque eu quero ver esse crânio rodando novamente. E fosfato de cálcio, que determina a estrutura mais rígida dele, né? E com o tempo, um certo brilho na sua superfície externa. Os cristais de fosfato de cálcio associados a fibras fazem com que os ossos sejam mais rígidos que as cartilagens, as porções mais móveis e nos ossos mais jovens. O esqueleto cefálico compreende os ossos do crânio, que envolvem o encéfalo propriamente dito, que nós chamamos de neurocrânio, e os ossos da face, relacionados particularmente e diretamente com os sistemas respiratório, digestório e parte do sensorial. A essa porção, que normalmente é a porção mais anterior do crânio, nós chamamos de viscerocrânio, tá? Temos as divisões do esqueleto humano, a divisão do crânio neural, crânio visceral, 8 ossos neurocrânio, 21 viscerocrânio, coluna vertebral, tórax, tá? Anteriormente, as costelas se ligam ao osso externo, e do esqueleto apendicular que vem de apêndice, os membros superiores, as cinturas escapulares que sustentam os membros superiores, assim como os membros inferiores são sustentados pela cintura pélvica. Os ossos do crânio vão ser 8, no caso do neurocrânio: o osso frontal, 2 ossos parietais, né, laterais, 2 ossos temporais, também que se organizam lateralmente, o osso occipital, o esfenoide e o etimoide, formando esses 8 neurocrânio. 14 ossos formando o viscerocrânio, que vão ser, incluindo a mandíbula, formando o esqueleto facial. Nós ainda vamos identificar cada um na nossa experiência 3D, tá? Se eu tiver uma visão lateral do crânio, eu vou conseguir identificar o osso mais posterior, que é o osso occipital. Astério vai ser essa regiãozinha de união entre as suturas dos ossos temporal, parietal e occipital. Astério vem de aster, de estrela, tá? Da função. Da estrutura visual, que se assemelha a uma estrela. Pitério, que é essa região de junção entre as suturas dos ossos frontal com parietal, com temporal, com esfenoide, ok? Visualizamos lateralmente o processo zigomático do osso temporal, que é o osso mais irregular, né, lateralmente, e o processo zigomático do osso maxilar, que nós chamamos essa união aqui de
arco zigomático e ele é palpável aqui lateralmente na nossa face. Essa região que nós podemos denominar de maçã do rosto, que a gente normalmente na nossa maquiagem, quando a gente está fazendo make-up, a gente faz aquele delineado abaixo da maçã do rosto para dar aquela leve afundada, a sensação de jovialidade, né, do nosso rosto pueril. Enfim, então vamos lá. O osso frontal, essa estrutura mais anterior, corresponde à fronte, possui em seu interior duas cavidades aéreas, separadas por uma parede óssea que constitui os dois seios frontais, certo? Logo na região anterior. Guarda internamente o lobo frontal do encéfalo, do cérebro, tá? Se comunica com o osso zigomático, com a maxila, com o osso nasal anteriormente, tá? A união dos ossos frontal com occipital e parietais forma o que nós chamamos de abóbada craniana, que é toda aquela estrutura mais arredondada que compõe o nosso crânio. Do osso frontal, nós conseguimos identificar algumas estruturas de acidentes e saliências que caracterizam sua visualização externa, como, por exemplo, o túber frontal, que é essa região mais saliente da fronte, da nossa fronte, tá? Escama do osso frontal é essa região mais delgada, mais arredondada acima desse osso frontal. Glabela, o espaço entre os arcos superciliares, é uma região de maior depressão entre eles, está entre as nossas, nós chamamos nossas sobrancelhas, a nossa glabela, tá? Os arcos superciliares protegem ou delineiam a órbita ocular, tá? Logo, na região mais média dos arcos superciliares, normalmente a gente tem a incisura supraorbital e lateralmente o processo zigomático. Processos são regiões de cada osso que se comunicam, que se ligam a ossos, né, aos ossos subsequentes. Então, eu tenho o processo zigomático do osso frontal. Eu tenho o processo zigomático do osso temporal. Eu tenho o processo zigomático do osso maxilar, certo? O processo zigomático do osso frontal que se comunica com o osso zigomático. Tá? Com o processo zigomático porque se comunica com o osso zigomático. Eu tenho a espinha frontal do osso frontal, tá? E a gente consegue identificar melhor em natura, tá? Aqui abaixo que a gente identifica a sutura frontonasal, que é a sutura entre o osso frontal e os ossos nasais, que são bilaterais, ok? Logo aqui abaixo, lembra que a gente viu aqui o processo zigomático do osso frontal, é porque ele se comunica inferiormente com o osso zigomático, ok? Na visão inferior do osso frontal, a gente consegue identificar a região da órbita ocular, mas mais importante do que isso, os ossos com os quais esse osso frontal se comunica, que formam toda a estrutura, o arcabouço para o aporte da visão, um dos nossos sentidos. Então, aqui abaixo a gente vai ter incisura etimoidal, que é onde se encaixa, onde repousa o osso etimoide, forames, tá? Então, os ossos parietais são em número de 2, tá aqui ele visualmente falando, a gente tem o corte sagital, o osso parietal, visão lateral e a visão interior. São em número de 2, direito e esquerdo, formam lateral e superiormente a calota craniana. Internamente, quem a gente observa aqui, que a gente já viu? Osso frontal. Com esse corte sagital, a gente consegue identificar a porção pneumática do osso frontal. Nós temos estruturas pneumáticas em alguns dos nossos ossos, como é o caso do osso esfenoide, osso frontal,
tá? Na região, nos ossos maxilares também a gente tem as porções pneumáticas, que são regiões que se enchem de ar e auxiliam tanto no processo da nossa respiração, quanto na fonação, quanto na dinâmica da pressão intracraniana. Quando a gente tem sucessivos episódios de sinusite, por exemplo, essas regiões elas ficam preenchidas por secreções. Por isso os processos inflamatórios são tão dolorosos nessa região. Então, internamente, o que a gente observa aqui? Osso frontal, osso parietal, osso occipital. Aqui em rosa é o osso temporal, ok? Aqui a gente consegue identificar os ossos parietais isoladamente, tá? Lateralmente. E aqui, com a visão superior, eu tenho o osso frontal e a sutura entre o osso frontal e os ossos parietais é a sutura que nós chamamos de sutura coronal. A sutura entre os ossos parietais se chama sutura sagital. E a sutura entre os ossos parietais e occipital se chama sutura lambdoidea, tá? Ok? Nessa região, entre a união da sutura lambdoidea com a sutura sagital, a gente tem o que a gente chama de lambda. Logo acima, na união entre a sutura coronal e a sutura sagital, a gente tem o que a gente chama de bregma. Em recém-nascidos, essa região, essas suturas, elas não são consolidadas. A gente lembra que ao longo da vida a gente tem o processo de desenvolvimento e de crescimento ósseo e que algumas, né, essas estruturas ósseas, elas se unem entre si por tecido conjuntivo menos denso, mais elástico um pouco, e estruturas cartilaginosas. Então, essa região que nós vemos nos bebês e que ela é mais mole, realmente é a região mais sensível do crânio, porque é a proteção craniana do neurocrânio não está totalmente firmada, as estruturas não estão totalmente consolidadas, e nós denominamos essas regiões de fontanelas, tá? Fontanelas. Vocês gostam de chamar de moleiras, mas são as fontanelas. Então, a gente identifica logo aqui no osso frontal, protuberância frontal. Quem a gente vê anteriormente? Ossos nasais, maxila, e aqui abaixo é o forame infraorbital. Os forames normalmente servem para passagem, para fixação das estruturas nervosas, né, dos nervos, sobretudo os nervos da face aqui. Quem a gente observa mais lateralmente, o osso zigomático, tá? E esse conjunto aqui, maxila, osso frontal e zigomático, forma a órbita ocular. Abaixo, que compõe a arcada inferior, a nossa mandíbula, ok? Então, toda essa estrutura aqui que vocês vão identificando com o tempo, quando a gente separa, igual aquele que a gente viu na realidade aumentada, a gente consegue identificar osso frontal, parietais. Ao centro, nós vamos ter o osso esfenoide, que se assemelha a algo alado, né, ele tem asa maior, asa menor do esfenoide, ele guarda, ele protege a hipófise. Aqui, posteriormente, que a gente consegue ver o osso occipital, osso zigomático, temporal. Lembre sempre que os ossos temporais, eles guardam o ouvido interno, então essa região é mais densa, é mais grosseira, uma estrutura óssea mais grossa, tá? Temos os ossos nasais, que se localizam mais medialmente, ossos lacrimais mais atrás dos ossos nasais. Depois a gente vai ter os ossos esfenoide, etimoide logo abaixo, certo? Osso palatino e vômer, tá? Vamos ver mais internamente. Aqui nessa figurinha ele até nos traz os ossículos do ouvido,
que vai ser martelo, bigorna e estribo, os menores ossos do corpo humano, certo? Ixi, até falei sobre eles aqui. Os ossos temporais, que cada osso temporal tem suas porções petromastoide, petro vem de pedra, mastoide porque se comunica com o processo mastóideo, porção escamosa do osso temporal, porção rochosa, porção timpânica, que a gente consegue ver melhor, certo? Vamos ver aqui um artifício que eu trago. Então, dessa estrutura craniana, a gente identifica aqui o osso temporal, o osso, né, bilateral. Essa legenda aqui, linda, maravilhosa. Quanto mais cores, melhor. Então, deixa eu afastar aqui. Se eu afastar, a gente consegue ter a visão individual dele. O osso temporal. Bem aqui internamente, é onde se organiza internamente ao osso temporal, porque a gente tem o canal auditivo, tá? E bem aqui nessa porção internamente estão localizados os ossículos da audição. A gente tem a porção petrosa, petromastoidea, que é essa região mais posterior do osso occipital, porção rochosa, processo estiloide, que participa da articulação temporomandibular, e processo zigomático do osso temporal, região ou porção escamosa do osso temporal. É escamosa que a gente chama porque ela se assemelha a uma escama mesmo, de encaixe dele com o osso parietal, que está logo acima, logo superiormente a ele. Quem a gente identifica aqui internamente, aqui, o osso esfenoide, com suas porções alares, suas asas maiores e menor. Essa região mais interna aqui do osso esfenoide é a cela túrcica, e nós temos porções, forames, por onde vão transpassar nervos, no caso os nervos cranianos, nervo óptico, tá? E a gente vai vê-los mais adiante, sobretudo quando a gente estiver se relacionando com neuroanatomia. Aqui vamos nas cores. Os ossos nasais, bilateralmente. Mais internamente aos ossos nasais, os ossos lacrimais, certo? O osso etimoide, que forma a estrutura das conchas nasais, toda essa estrutura do nariz interno recoberta internamente por mucosa, tá? Mas ele que determina o septo nasal, ó, aqui, ó, divisão entre os lados direito e esquerdo, né? Então, o etimoide é o osso mais medial, tá? Aqui à frente é a estrutura cartilaginosa, cartilagem alar. Mais internamente aqui, que finaliza o septo, região septal, é o osso vomer. Inferiormente, que delimita a cavidade oral superiormente, temos o osso palatino, que nós chamamos também de palato, quando a gente tem as estruturas mucosas e musculares da cavidade oral. A gente vai ter o palato mole e o palato duro, certo? Inferiormente, a gente tem a mandíbula, logo mais frontal, o osso mais frontal é a maxila, e que comunica maxila, osso temporal, osso frontal é o osso zigomático, ok?
A gente tem essa separação das estruturas cranianas e quando elas se unem formam todo este aparato maravilhoso que não existe como a gente entender, como a gente conceber que essa estrutura foi algo totalmente aleatório ao longo de bilhões de anos para que essa estrutura humana do Sapiens chegasse ao que é agora. Então, só retomando aqui, se a gente quer observar, por exemplo, o viscerocrânio, a gente vai ter como é que a gente identifica a estruturação da órbita ocular. Posteriormente, a gente tem o osso esfenoide, tá? E aí daqui a gente tem todas as pequenas estruturas e passagens do osso esfenoide, como a fissura orbital superior, canal óptico, por onde vai passar o nervo óptico, forame redondo do osso esfenoide, tá? Aqui à frente os ossos nasais, maxila, osso zigomático, quem forma o assoalho interno medial da órbita ocular, osso etimoide, e mais à frente, osso lacrimal. A gente não consegue palpar, não consegue identificar de outra forma, senão só com essas visualizações de diferenciação de cores, o osso palatino, que está logo aqui abaixo, posterior à maxila. Olha a estrutura maxilar, o osso palatino, a cavidade oral inteira recoberta por estrutura mucosa, certo? Quem aqui internamente, concha nasal inferior, não é necessariamente a estrutura óssea e não faz parte da órbita ocular. Quem estabelece as conchas nasais aqui, osso etimoide, e mais medialmente, não está aqui, é o vômer, tá? A importância anatômica de estudarmos o osso occipital é justamente porque ele, além de proteger a porção mais posterior e grande parte do corpo do sistema nervoso central, como tronco encefálico, cerebelo, lobo occipital, ele também realiza a comunicação do crânio com a coluna vertebral, através do forame magno, que vai ser a passagem das últimas estruturas do tronco encefálico com a medula, e aqui ser a passagem da medula ao longo do canal vertebral. E aqui são as regiões de articulação do osso occipital com a primeira vértebra cervical, nós chamamos de côndilo. Côndilos são estruturas, são superfícies articulares. Nós temos linhas nucais, no caso, linha nucal mediana, linha nucal superior, né, que delimita, você consegue palpar, se fizer uma concentraçãozinha e todo um carinho na sua região occipital ou do seu parceiro, da sua parceira, você consegue identificar, por exemplo, a região mais saliente do osso occipital, que nós chamamos de protuberância occipital externa. Essas linhas nucais, elas existem para origem ou inserção dos músculos da cabeça e do pescoço, como esplênio da cabeça e esplênio do pescoço, tá? E são regiões de inserção muscular. Através dessas regiões, a gente tem a fixação de músculos entre a região occipital e os ombros e o pescoço para movimentação, tá, da cabeça e sustentação da cabeça. Aí nós temos, além do forame magno, nós temos canais, né, canais condilares, processos jugulares de repouso,
da estrutura jugular. Internamente, nós vamos ter os seios, no caso, seios occipitais, que vão ser regiões de contato com as estruturas venosas encefálicas, tá? Seio sagital superior, seio transverso, fossa cerebelar, que é onde o cerebelo repousa internamente, fossa cerebral, que é onde a gente tem o lobo, no caso, nessa região, o lobo occipital. Temos as estruturas do osso esfenoide de extrema irregularidade, tá? Com cavidades aéreas, escavação, que vai ser a cela túrcica, onde se aloja a hipófise, para as funções que a hipófise realiza, ela precisa ser realmente bem protegida fisicamente. Ele dilata, se projeta-se para os lados e para a frente, formando asas, que nós chamamos asas inferiores, que participam da formação das cavidades orbitárias, e as apófises pterigóideas, onde se inserem os músculos da mastigação, de articulação, né, da articulação temporomandibular. Aqui a gente tem a visão posterior do osso esfenoide, tá? As asas e a estrutura orbitária, tá? Inferiormente, quem a gente consegue identificar, osso esfenoide, certo? Opa. Retorna. O osso etimoide nós já identificamos, ele contribui para a formação do septo nasal. E a gente vai ter os ossos da face, que nós já conseguimos contemplar naquela estrutura dinâmica. É basicamente isso, as surpresas que nós temos para hoje, porque na verdade esses próximos momentos são de estudo e de identificação dessas estruturas. Eu envio o material para vocês e a gente fica disponível para a retirada de dúvidas e continuidade do nosso estudo osteomuscular, cabeça e pescoço. Não. Tem um detalhe. Tem mais um osso. O osso hioide, ele é, em algumas literaturas, ele é trazido como osso do pescoço. Mas, na verdade, ele não está articulado diretamente a um osso, ele não pertence ao crânio nem à face. Ele se localiza logo abaixo da mandíbula e acima da cartilagem tireoide da laringe. Bem aqui, certo? E ele participa do processo de sustentação, estruturação, tá? E dinâmica, tanto da deglutição quanto da fonação. Você consegue identificar que há músculos que se fixam a ele, como o músculo externo-ióide, o músculo iotireoide e toda a estruturação que faz com que ele interaja diretamente com a cartilagem cricotireoidiana, aqui logo abaixo, que compõe o processo de tanto estruturas da fonação, quanto de sustentação da glândula tireoide e sua, vamos dizer assim, sua relação íntima da laringe com a traqueia, certo? Bem, pessoal, é o que a gente tinha hoje, certo? Eu envio o material para vocês e enviem as dúvidas e o feedback, tá? Sobre os detalhes que vocês tenham visto, as dúvidas que tenham surgido. E com o tempo a gente vai falar um pouco sobre esse coleguinha aqui, o homem vitruviano, e por que ele é tão importante no desenvolvimento das ciências, da ciência clássica, da anatomia e da nossa visão de mundo como um todo, como, né, nós percebemos hoje. Vocês já conhecem, vocês já sabem que ele é uma obra de Leonardo da Vinci, né? Então,
Para você que está aí assistindo pelo canal, curte, comenta, indica, interage, né? Clica no joinha, se inscreve no canal e é isso aí, tá? Até a nossa próxima atividade. Deve ser amanhã, no caso, ou depois de amanhã, depende de quando eu esteja gravando isso aqui e isso aqui for ao ar. Tchau!